Ok. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, por esses irmãos, Senhor, que estão dispostos, Senhor, estão disponíveis para o Senhor. Graças nós te damos, porque há pessoas, Pai, que são devotas, que são dedicados, que estão buscando o teu reino, estão buscando a tua vontade, estão buscando em primeiro lugar, Senhor, o teu reino. Pai, eu quero apresentar aquilo que nós vamos falar hoje, o tema que nós vamos conversar hoje a respeito do reino. Ah, Senhor, aquilo que é mais precioso, não, o Senhor quer, meu Deus, para nós. Pai, quebranta os nossos corações. Senhor, meu Deus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que não apenas olhamos com os olhos naturais, não apenas, Senhor, vamos usar o nosso ouvido, Senhor, de forma natural, mas nós queremos ir além, nós queremos acessar aquilo que é do Espírito, queremos pedir a Tua bênção, que o Senhor nos lembre, que o Senhor nos dê capacidade de discernir, de entender. Em nome de Jesus, abençoe as nossas casas, abençoe as nossas famílias, guarda, Senhor, em nome de Jesus, as nossas famílias, que seja prazeroso esse momento juntos aqui, Senhor. Traga, assim, Senhor, os teus filhos, acorda os teus filhos para ouvir, aqueles que vão estar vendo, assistindo depois. Pai, em nome de Jesus, que haja uma bênção diferente para nós, Senhor, nesse dia, que esse sábado seja um dia que o Senhor fez, como está escrito no Salmo 118, o Senhor fez hoje. Hoje foi o dia que o Senhor fez para nos presentear, para nos abençoar, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Amém, irmãos. Graças a Deus. Vamos entrar nesse tema, que foi um tema, né, que vocês... Foi uma votação ali, foi muito legal a votação, ficou bem acirrada. A votação deu 10-8, e um ali votou num tema a seguir ali, mas com certeza podemos depois trazer esse outro tema, que é como blindar ali, né? Como nos blindar contra o inimigo. Podemos fazer outro tema. Eu estava com um tema bem assim, com vontade também de falar sobre um tema que era sobre o panorama da vida do cristão dentro das festas judaicas. É muito bom você observar o plano de Deus para a salvação, para o cristão, observando as 7 festas judaicas, que fala, que é muito lindo, que fala dos 7 milênios, qual nós estamos no quinto milênio, e se Deus quiser, vamos entrar no 6º milênio aí para passar um milênio inteiro com ele, mas pode ser para uma próxima turma, para uma próxima aula. É muito bonito ver aquilo que Deus construiu ao longo da história para os seus filhos, para a salvação. Mas, voltando para esse tema, nós vamos falar a diferença entre ser salvo, entre salvação e entre o reino, entre reinar. Pode haver alguns erros nesse slide, onde eu fiz ele correndo, porque eu tenho ele como esboço, eu tenho ele escrito, mas eu preferi passar ele como slide assim, para ver se fica mais didático e consiga absorver mais. Eu vou pedir a alguma pessoa para me ajudar a ler. O Gabriel está com o microfone aberto aí, tá aí, Gabriel? Escutando? Gabriel, tô te ouvindo. Você tá com a voz boa já ou tá com a voz que acordou agora ainda? Não, tô com a voz boa. Tem gente que acorda com aquela voz assim toda enferrujada, né? O Gabriel, então vai fazendo a leitura para nós aí qualquer coisa eu te interrompo. Salvação, reino e galardão.
A diferença entre entrar e reinar. Isso. João 3:3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Efésios 2:8-9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é o ingresso gratuito pela fé em Cristo. O reino é o lugar de autoridade e governo para os fiéis. O galardão é a recompensa eterna pela fidelidade e perseverança. A graça me faz entrar, a fidelidade me faz reinar. Ok. Ao longo dos anos, eu tenho observado, por vários lugares que a gente passa, que as pessoas não conseguem definir ou separar. Não é que a salvação está separada do reino. Não existe essa definição. A salvação, ela é o convite, ela é a porta de entrada para o reino. Vocês já observaram uma parábola que o Senhor, ele manda os seus servos fazer o convite para a festa e saíram a convidar. Ali quem faz o convite é um rei e a festa está preparada no reino. As pessoas que aceitarem esse convite é o acesso pela salvação, que é o acesso pela graça. O acesso que eu tenho para esse ingresso é a graça. Só que existe um processo para eu ficar, para eu me estabelecer nesse reino. E é os pontos que nós vamos falar hoje. Quando João Batista começa a pregar, ele prega: eis que é chegado o reino, arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino. O tempo do estabelecimento do reino de Deus na terra aconteceu nos dias de João Batista. Naquele momento, Deus começa a estabelecer o seu reino na terra. E o acesso para que esse estabelecimento aconteça é o arrependimento. E a partir dali, nós começamos a ingressar no reino, mas o reino é uma progressão que deve ser construída ao longo da nossa vida, da nossa carreira, como Paulo diz, da nossa corrida até esse lugar. Eu queria que você abrisse esse capítulo aí de João 3, para observarmos aí o que vem essa conversa, esse diálogo de Jesus com o Rabi Nicodemos, né? Abre aí sua Bíblia em João capítulo 3, a partir aí do verso 1 mesmo, nós vamos ler o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não sei se algum de vocês já tiveram essa aula aqui, ou eu citei pelo menos esse trecho, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, era muito bom você separar o primeiro ponto desse estudo, que aqui Jesus vem dizer que aquele que não nascer de novo não pode ver. Jesus aqui não está dando acesso para o reino, a entrada para o reino, mas Jesus aqui está dando acesso para vermos, termos o olhar aberto para começarmos a deslumbrar sobre o reino. Então, a primeira coisa que a salvação me garante é ver o reino. Aqui, o primeiro passo é a pessoa que confessa, que entrega a vida para Jesus e nasceu de novo no Espírito. Aqui,
esse ponto de João capítulo 3 é um estudo sistemático muito importante, que mostra algumas etapas espirituais a respeito do reino dos céus, e não só do reino dos céus, mas também como acontece isso na salvação. Então, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está limitando o nascer de novo a ver o reino. Aqui quem fala é Jesus. Verso 4. Nicodemos responde, pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus está separando alguns outros pontos. Então, a pessoa que nascer de novo, ela pode ver o reino, que é a pessoa que nasce da reconciliação com Deus. Ok até aqui? E a pessoa que ela passa pelo batismo, ela tem o acesso a entrar no reino de Deus. A separação principal é o seguinte: não é que apenas o batismo me faz entrar no reino de Deus. Só que o batismo, ele é a confissão pública da minha salvação. Eu não temi, eu não me escondi como um cristão velado, a ponto de querer agora lutar por esse reino a partir desse momento. E se você tiver dúvida, para a gente não ferir aqui a linha de raciocínio, eu queria muito que você anotasse o que ficar de dúvida, que eu vou tentar deixar 10 minutos para o fim, para você poder fazer essas perguntas nesses 10 minutos finais. Por favor, eu tenho certeza que vai ficar muita coisa, talvez, aí, que não fica claro, e que você pode anotar a pergunta aí no seu caderno, aí no seu telefone, onde você puder, e no fim você me faz essa pergunta e nós vamos tentar, em nome de Jesus, responder. Então, eu vou seguir o raciocínio, que aqui a pessoa que confessa essa fé pública, que o batismo é a sua expressão de fé por um ato. Então, o batismo é a expressão de fé por uma ação, que agora eu me ingresso nesse reino, e agora eu me ingresso nessa batalha, a ponto de agora poder morrer por isso. Por quê? Pessoas que decidem batizar podem estar correndo o risco de morte a partir desse momento. Em alguns lugares, pode ser excluído da família. Em alguns lugares, ela entra no lugar agora que ela não pode ser mais um crente velado. Ele agora tem que ser, agora, correr o risco de vida para poder entrar nesse reino. A salvação é um ingresso gratuito pela fé em Cristo. O reino é o lugar de autoridade e governo para fiéis. O galardão é a recompensa eterna para a fidelidade. A graça me faz entrar, que é aqui que nós falamos, a fidelidade me faz reinar. Vamos para o próximo slide. Colossenses, capítulo 1, verso 3. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O ingresso da salvação nos transporta. Nós estávamos alocados em um império, não um reino. É muito interessante isso. Colossenses fala que nós estávamos presos. Nós estávamos alocados em um império Por que era império? Porque não tínhamos condições de sair. Nós não tínhamos condições de escolha. Nós fomos colocados lá por causa do salário do pecado. É muito importante termos essa visão, que as pessoas que estão no império das trevas, elas não tiveram escolha nem de entrar, e elas não têm escolha de sair dali, a não ser que alguma coisa extraordinária acontecesse. Só que aconteceu algo extraordinário.
Jesus nos libertou do império das trevas. Naquele momento da cruz do Calvário, ele venceu a morte, que era o salário que nos prendia dentro desse império. A partir daquele momento, o homem agora tem a possibilidade de ser resgatado desse império das trevas, e agora ele pode sim, pela confissão, pelo batismo, sair e acessar o início dessa caminhada para o reino de Deus. João capítulo 5, verso 24, a Bíblia diz o seguinte: quem crê tem a vida eterna. Gabriel, você falou alguma coisa aí? Não? Ok. Ok. Ato, justificação, posição em Cristo. As pessoas que foram justificadas agora têm essa posição. A base de tudo, a fé no Cordeiro. Quando João Batista pregava, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira essa obrigatoriedade do mundo, né? O texto lá diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu poderia trocar essa frase agora para a gente entender que eis aí o Cordeiro de Deus que tira a obrigatoriedade, ou nos livra do império das trevas, que agora ele consegue ter esse poder de nos transportar desse império, dessa obrigatoriedade, dessa morte eterna, para agora nos transportar para esse reino. Resultado: vida eterna gratuita, garantida. Figura: o ladrão da cruz, salvo, mas sem tempo de frutificar. Aqui entra uma chave teológica muito forte. Todos os salvos entrarão no reino, mas apenas os fiéis reinarão com Cristo. Aqui eu queria parar para você pensar um pouco em que todas as pessoas que são salvas, todas as pessoas que confessaram Jesus, elas têm acesso a entrar no reino, mas no reino as pessoas vão ter posições diferentes, lugares diferentes. Eu queria que você pensasse um pouco em uma cidade, até como a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha o palácio, que era ali tinha o templo, que era junto com o palácio, era junto com o castelo, vamos dizer assim, do rei. Algumas pessoas ficavam dentro das muralhas do palácio e outras pessoas ficavam do lado de fora das muralhas do palácio. Todo esse lugar era o reino de Israel, era o reino ali dentro da cidade de Jerusalém. Além de Jerusalém, tinha outros lugares dentro da nação de Israel. Tudo fazia parte do reino de Israel, mas nem todos faziam parte do governo desse reino. Todas as pessoas eram reinadas, mas nem todos reinavam. Se você agora tiver uma dúvida, comece a anotar aí, ou se você já teve, comece a anotar. Um dos exemplos, para poder separar isso aqui, é o acesso que o ladrão na cruz teve quando ele confessou Jesus. Ele disse o seguinte: Senhor, como é que ele disse lá? Eita, eu não anotei o texto, mas ele disse o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Jesus para esse ladrão da cruz foi o seguinte: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Jesus não responde ele da forma que ele perguntou. Ele pergunta acerca do reino, só que Jesus responde ele acerca do paraíso. Nós podíamos até abrir esse texto para ficar ainda mais claro. Gabriel, você consegue abrir esse texto aí? Vou abrir. Para ficar mais claro, que Lucas. a pergunta daquele preso, daquele ladrão na cruz, ele reflete ao reino, e Jesus dá a resposta acerca da salvação. Quando Gabriel dizer aí, nós já vamos ler esse texto. Todos os salvos entrarão no reino, mas apenas os fiéis reinarão com Cristo.
Rapaz, já passou 26 minutos. Misericórdia. É Lucas 23, aí o versículo 26 fala da crucificação, né? Vê aí E o no verso Ah, 39 vai falar. pode ler. É a minha NVT. Eita, beleza, hein? Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo, salve a si Não, passa mesmo. para frente, passa para frente. Passa para a conversa do outro. Tá, logo no versículo seguinte. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, mesmo condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Isso. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Ponto. Aí nós temos uma questão de tradução, que não era no mesmo dia, mas a certeza, que eu nem preciso entrar nesse ponto teológico, a certeza que aquele homem teve o acesso ao paraíso, e o paraíso é o lugar dos salvos. Mas aquele homem não teve a resposta do reino, porque ele não tinha frutos, ele não teve tempo para galardão, ele não teve tempo para conquistar algo. E aqui é que está a chave. Todas as pessoas que tiveram ou que vão ter o acesso ao reino de Deus, não necessariamente vão ter uma posição de destaque no reino, ou posso dizer assim que essas pessoas não vão ter o direito de reinar, porque esse direito deve ser conquistado. E aqui pega muita gente no quesito seguinte: a salvação não é por obra nenhuma. Tem muita gente que, para ministrar sobre reino, confunde que a salvação é por obras, mas nós sabemos, e Deus deixa bem claro, Jesus deixa bem claro nas Escrituras, as cartas paulinas deixam muito claro nas Escrituras, que a salvação não vem pelas obras, a salvação é pela fé. É o dom gratuito de Deus. Se é gratuito, eu não tenho mérito. Se eu não tenho mérito, eu não tenho obras para me justificar por mérito. Portanto, a salvação, que tem tudo a ver com essa passagem de Lucas, que o Gabriel acabou de ler, acerca dele entrar no paraíso, ninguém precisa lutar, ter mérito para ser salvo. Toda a luta e todo o mérito da salvação é da pessoa de Cristo e foi conquistado na cruz do Calvário. E isso tem que ficar muito bem estabelecido na nossa mente, na mente do cristão. Porém, do outro lado, a pergunta dele é a respeito do reino, e a respeito do reino, Jesus não lhe dá resposta, mas Jesus lhe dá a resposta acerca da salvação. E aqui começamos a prestar atenção em alguns pontos da Bíblia acerca do reino. Pode ler para a gente aí, Gabriel, essa primeira parte? Os 3 níveis da vida eterna. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Pode parar bem aí, por favor, Gabriel. Esse texto, ele já começa a definir, não ele sozinho, mas junto com outros textos, ele começa a definir, separar uma linha teológica muito forte acerca do reino. Por quê? Porque aqui não está falando de salvação. Se esse texto falava de salvação, nós deveríamos, o ser humano deveria se esforçar de algo de uma maneira muito forte para nos apoderarmos da salvação, de forma que eu tenho que me esforçar a ponto de morrer para ter o reino de Deus. Mas aqui João Batista não está falando, na verdade, Jesus aqui não está falando da salvação, ele está falando claramente acerca do reino, e que ele está dizendo que desde os dias de João Batista,
que é quando dá essa partida para podermos lutar pelo reino. A partir dos dias de João Batista, foi dada a largada da corrida do reino, que agora, essa corrida não quer dizer quem chega primeiro, mas essa corrida agora é que eu preciso tomá-lo por esforço. Então, agora sim, eu acho que está ficando claro para você, desde aqueles dias, e já passaram muitos dias depois disso, mais de 2000 anos já passaram, que o cristão agora deve se esforçar para se apoderar desse reino a partir de um grande esforço. Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse texto de Apocalipse também vem agregando valor para a volta de Jesus, e nós vamos falar agora, mais para frente, sobre como será isso, como Jesus vai distribuir, e se ele vai distribuir, é porque algumas pessoas se esforçaram para receber alguns lugares, alguns galardões, que são recompensa. A palavra galardão é a mesma palavra para recompensa, para as pessoas que se esforçaram, tomaram e se apoderaram. Há uma outra versão da Bíblia, desse capítulo 11, verso 2 de Mateus, que algumas pessoas, o texto não diz se apoderam dele, mas alguma versão diz o seguinte, que com violência se apoderam dele, porque se faz violência ao reino dos céus de uma forma que eu preciso ser, no bom sentido da palavra, agressivo, violento. Eu tenho que levantar mesmo, ter sangue nos olhos, eu tenho que partir para cima, na nossa maneira de dizer, para me apoderar desse reino. Pessoas salvas que cruzam os braços, que vivem uma vida como se nada tivesse acontecendo, não estão se esforçando, não estão sendo violentos a ponto de lutar acerca do reino dos céus. Aqui nós temos uma tabela, nível, palavra-chave, fundamento e resultado, que é nível 1, salvação, fé, graça, vida eterna. Nível 2, reino, obediência, discipulado, autoridade e governo. A pessoa que está no nível 2, que é a pessoa que está buscando aí o reino, acessar o reino, se apoderar do reino, ela não tem apenas uma fé a fé crer, mas ela crê e obedece. Ela obedece e segue Cristo no discipulado de Cristo, que é aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, a ponto de morrer, a ponto de conquistar algo. E nisso o resultado será autoridade e governo. Tá ficando claro? Segue o quadrinho comigo aí. Então, nível 2, quem se apodera do reino obedece. Quem obedece segue um discipulado. Esse discipulado não tem apenas a ver com que as pessoas se dispõem a um discipulado, com um discipulador. É muito mais profundo. Isso aqui tem a ver com as pessoas que negaram sua cruz e seguiram. É claro que as pessoas que negaram a sua cruz e seguiram Jesus estão dispostas a serem discipuladas. E essas pessoas que estão sendo discipuladas vão ter o resultado de uma autoridade, e não apenas de autoridade. Quem tem autoridade também automaticamente tem governo. Terceiro nível, as pessoas que estão batalhando, lutando, se esforçando para o reino, elas vão ter o quê? Galardão, é o terceiro nível. Esse terceiro nível, ele implica fidelidade. Por quê? Porque não é para quem se ingressou, não é para quem começou a obedecer, mas é para quem perseverou nisso. E o resultado será uma recompensa eterna. Eu acho que está ficando bem claro esse quadro, junto com essa explicação, amplia a nossa visão, que não apenas o ingresso a reinar e começar a obedecer e começar o discipulado não vai me fazer ter galardão, porque galardão me implica a fidelidade. Fidelidade significa perseverança, e perseverança me dá uma recompensa eterna. Eu vou dar um exemplo simples, básico, até bobo,
Mas eu vou dar eu vou dar esse exemplo, que é o seguinte: tem gente que começa e não termina. Tem gente que na empolgação começa. E aqui está o problema. Empolgação não é igual perseverança. Pessoas empolgadas não são fiéis. Pessoas empolgadas não são leais. Nós precisamos de algo muito mais além da empolgação. Nós precisamos da convicção, da certeza, porque empolgação, às vezes, você sente aquilo queimar no peito, mas aquilo se apaga rápido. A convicção não se apaga. A convicção deve ser alimentada, mas a convicção, ela não se apaga tão rápido como a empolgação. Pessoas fiéis não precisam sentir um arrepio, não precisa ver uma pomba branca. As pessoas fiéis, elas vão perseverar por convicção. Elas não precisam de algo extraordinário para continuar crendo e sendo fiéis. E aqui é um dos pontos elementares da fé cristã, porque muitos começam, poucos terminam. Todos os salvos entrarão no reino, mas apenas os fiéis reinarão com Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12, vai falar sobre isso. Vamos seguir aqui. O galardão e o governo. Parte 1. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 19, verso 28. Quando o Filho do Homem se assentar no trono, lá sua glória, aí o texto passa um pouquinho para frente, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O galardão e a recompensa do ser fiel. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, nós citamos isso. Gabriel, você podia abrir esse texto para nós? 2 Timóteo 4, verso 8, me ajuda aí nesses versículos. E também Lucas capítulo 19, verso 17, eu vou abrir aqui Lucas 19. Mas se você já abriu aí, Gabriel, pode ler 2 Timóteo 4, 8. Gente, anota essas referências. São muito importantes essas referências. 2 Timóteo 4, versículo 8. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Ok. Se você pudesse separar isso, Gabriel, o que Paulo está dizendo que a coroa da justiça está aguardando ele? Por quê? Porque Paulo lutou, Paulo perseverou, Paulo não teve medo de morrer a ponto de pregar, salvar pessoas. E se você pensasse nas coisas que Paulo fez, e você sabe bem o que Paulo fez, Paulo foi um desbravador, um missionário que não ficou parado, mas que avançou na obra do evangelismo. Não apenas no evangelismo, mas Paulo discipulou pessoas, mas Paulo pastoreou pessoas, mas Paulo intercedeu por pessoas. Pegando todos esses pontos da vida de Paulo, Paulo para e ele fala o seguinte: uma coroa me está reservada, mas não somente para mim, mas a todos quantos, em outras versões, amam a vinda de Jesus, que eu gosto mais dessa versão, que fala que amam a vinda de Jesus, porque quem ama a vinda de Jesus, a vinda de Jesus, não está estático, mas está, no mínimo, evangelizando, que é ganhando almas, discipulando pessoas, pastoreando pessoas, intercedendo por pessoas, porque não dá para fazer essas coisas sem interceder por pessoas e desbravar esse reino. Não é possível eu fazer parte do reino ou ter acesso a esse reino sem eu participar das coisas que Paulo participou. Isso aqui já deixa muito claro. Vamos lá para Lucas capítulo 19, verso 17.
Você conhece essa parábola que Jesus vai começar aqui a distribuir. Ele deu alguns talentos, algum dinheiro para algumas pessoas. E no verso 17, vem dizer o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Presta atenção no que vai acontecer na volta do Senhor Jesus, quando ele for distribuir locais de governo para essas pessoas. Porque foste fiel no pouco, naquilo que eu te entreguei, na pequena congregação, na pequena mesa, na pequena célula que eu te dei para você cuidar, das poucas almas que eu te dei para você cuidar. Porque você foi fiel nisso, eu te colocarei, eu te darei autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, verso 18, Senhor, tua mina, que é o seu dinheiro, talvez em outra versão, rendeu 5. Aquilo que ele empreendeu em você, rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Que legal. Guarda lá a mina de Jesus, bem guardadinha, empacota ela, enterra ela, que vai acontecer a seguinte coisa: pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Meu Deus do céu. Vamos parar até de ler aqui que o negócio está forte. Misericórdia, irmãos. Tem alguém aí? Vamos seguir aqui. Eu acho que está ficando claro. Ainda tenho mais 5 minutos aqui antes das perguntas. Parte 2. Diferenças no reino. Mateus capítulo 11, verso 11 diz o seguinte: entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse texto aqui é polêmico, ele levanta muitas discussões teológicas, mas eu vou abrir aqui no quesito estudo bíblico, e eu não estou batendo martelo nenhum, mas acerca de João Batista, Jesus disse o seguinte, que ninguém nascido de mulher era maior do que ele. Ou, vamos recapitular, nenhum profeta nascido de mulher era maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui eu queria pôr você para pensar em um ponto. O que é menor do que o menor? Sendo que o menor é maior do que ele. Se o menor no reino dos céus for um, vamos dizer assim, em níveis, qual é o lugar de João Batista no reino? Com esse texto, e eu não estou sozinho nesse entendimento, com esse texto, me parece que João Batista não terá lugar no reino. Acerca de governo, eu não estou dizendo que João Batista não vai ser salvo. Estou dizendo que, acerca desse texto, me parece que João Batista não tem um lugar muito grande no reino de Deus. Por quê? Eu vou dizer por quê. E o que eu creio por quê, o que pode respaldar isso, é porque João Batista, quando ele estava preso, ele mandou os discípulos dizer para Jesus se ele era aquela pessoa que eles esperavam ou deveria esperar outro.
Eu não sei se João Batista vai ter um lugar no reino. Mas aqui eu quero te dizer que Jesus está dizendo acerca de João Batista. E vamos continuar aqui o raciocínio que você vai entender. Em Mateus capítulo 22, verso 11 ao 13, tem uma parábola que vai dizer que eles entraram em uma festa, o rei viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E o texto diz o seguinte: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queria que você entendesse, para a gente analisar essa parábola, a gente tinha que ler o texto versículo por versículo. E você entender que ali a pessoa se chama de amigo. E esse amigo, João Batista, um dia se disse que ele era o amigo do noivo. E naquele lugar de Mateus 22, esse amigo do noivo não teve lugar na festa e foi lançado para fora porque não tinha as vestes corretas. Apocalipse capítulo 19, verso 8 diz que as vestes finas são os atos de justiça dos santos. Ou seja, tem um estilo de vestimenta apropriada para que a gente permaneça, para que nós permaneçamos nessa festa. João Batista foi o maior da antiga aliança, mas não viveu no reino. O menor no reino é maior, pois participa da nova aliança e da graça. O convidado sem veste representa o salvo sem santidade prática. A diferença entre entrar no reino e reinar com Cristo. Todos os convidados entram pela graça, mas só os vestidos de fidelidade permanecem para reinar. Ok, eu vou continuar, mas eu sei que isso vai gerar muitas perguntas e eu vou deixar para frente. O tribunal de Cristo, a palavra tribunal de Cristo aí, no grego é bema. Por quê? Porque não é o tribunal para juízo para o fogo eterno. Haverá um tribunal para os salvos. Exatamente. Se você não sabia disso, passa a saber que vai haver um tribunal de Cristo para os salvos. E nesse tribunal acontecerá as seguintes coisas. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 e Romanos 14, 10, 12. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Meu Deus. Então, o propósito desse tribunal não é condenação, mas avaliação da fidelidade acho que aqui ficou errado, da fidelidade. Resultado, galardão ou perda de recompensa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. Naquele lugar é que nós vamos estar diante dele. E algumas pessoas já até ilustraram isso em alguns vídeos, dizendo o seguinte: é como se ele chamasse aqui, vem aqui agora, adentrai no tribunal, Diana, evangelista Diana, que deveria ter ganhado 7.000 almas, discipulado pessoas. Aí a Diana chega lá e fala assim: não, senhor, estou dando um exemplo, viu, Diana? Não fica chateada, não. Não, senhor, é porque eu achava que eu tinha que ser dentista. Estou dando um exemplo, tem gente que foi chamada para ser dentista, por favor. Não, senhor, é porque eu fiquei lá arrancando dentro do povo, ganhei muito dinheiro com prótese dentária, porque estava dando muito dinheiro. Agora todo mundo está se formando em dentista, eu me formei também. Porque dava mais dinheiro. Serva mal, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ganhar 7.000 almas. Agora eu vou te colocar naquele lugar porque você não foi fiel àquilo que eu confiei a você. Resultado, perda da recompensa ou galardão. Onde será? O momento após o arrebatamento da igreja. Vai acontecer essa distribuição de posições de galardão após o arrebatamento da igreja. Critérios da avaliação, obediência ao chamado, motivações puras,
perseverança até o fim, obras feitas no Espírito. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras de fé. Ficou errado ali. Eu vou parar bem aqui, porque eu acredito que você tem que ter, no mínimo, uma pergunta até aqui. Senão, eu posso até gastar os últimos minutos, mas não vai dar para terminar tudo hoje, eu vou ter que deixar para a semana que vem. Mas eu quero parar aqui. Peço que você abra seu microfone. E até aqui, o que ficou aí, o que se levantou de dúvida aí, vamos tentar tirar, para que a gente possa passar para a aula 2, que vai ser semana que vem. Pastor, eu vou ser a primeira a perguntar. Pode falar, irmão. Sobre esse galardão. Ok. Então, então é só o galardão vai ser pelas obras, certo? Certo. Então, por exemplo, eu não fiz muitas coisas, não ganhei muitas almas, não discipulei muita gente. Então, por esse motivo, eu não vou ter o galardão, mas eu vou ter salvação. Bem, eu vou explicar isso. A questão aqui não é necessariamente a quantidade de almas que você ganha, mas a quantidade de almas que você deveria ganhar. Jesus não está nos colocando numa corrida para ver quem ganha mais almas, quem discipula mais pessoas. Aqui, Jesus ele distribuiu talentos em medidas diferentes. Você pode observar que uma pessoa recebeu 1, outra recebeu 3 e outra recebeu 5. Então, aqui, não é a quantidade. Aqui é que você foi fiel na missão que Deus te deu. Então, se você for uma pessoa que lutou para ganhar almas, e você morre ganhando uma alma, você vai ter um lugar no reino de Deus, e você vai ter um galardão. E eu não vou dizer que tipo, o tamanho do galardão. O galardão, como as escrituras nos mostram, não é medida pela quantidade, mas é medida pela fidelidade ao executar aquilo. Ficou claro? Ficou. Posso fazer só mais uma e pronto? Vou ficar quieta. Quando a igreja for arrebatada, certo? A igreja vai ser arrebatada. Certo. Aí, quando chega lá em cima, não vai ser o casamento? Sim, vai ser o casamento. Vai ser essa entrega de galardão ou vai ser o casamento com o noivo? As duas coisas. As duas coisas. Lá vai ter as bodas do Cordeiro, né? E vai ter, eu não sei a sequência, ninguém sabe, pode dizer a sequência, mas o que nós entendemos é que antes do cristão voltar para a terra junto com Jesus e estabelecer o milênio, antes de estabelecer o milênio, porque o milênio vem logo após a grande tribulação, né? E logo após o arrebatamento. Antes de estabelecer o milênio, ele vai estabelecer quem vai reinar e como vai reinar. Então, nós sabemos duas coisas. Sabemos que, para ser estabelecido o milênio, Jesus já distribuiu o galardão e as posições do reino. E, antes também disso, já foi celebrada as bodas do Cordeiro. Então, nós sabemos essas duas coisas. Eu não posso dizer a sequência. Por uma questão de lógica, me parece que nós vamos passar por esse tribunal primeiro, depois vamos sentar na mesa com ele, ceiarmos com ele, passarmos ali esses 7 anos, que no céu não existe anos, existe eternidade. Vamos passar lá um tempo que na nossa cabeça não é definido. Após isso, descemos com o galardão e com as posições já estabelecidas. Ficou claro? Eu só não ouvi essa última palavra aí que o senhor falou. Essa última palavra aí que o senhor falou. Antes da descida, nós já teremos desfrutado da mesa com Jesus, que é as bodas do Cordeiro, e antes de descermos com ele, o Senhor já
pré-estabeleceu as posições e os galardões para o reino milenar. Amém, pastor. Muito Ok? obrigada. Ponto. Mas, Pastor, tem uma pergunta a respeito de João Batista, né? diga, sabe desse aí? Que a palavra diz que aquele que é menor é maior do que ele. Sim, Só que não existe, né? Nascido de mulher maior do que ele, né? sim, Nesse sentido. A gente sabe que, igual você falou, cara, muito interessante, que ele foi o último profeta da antiga aliança, né? exatamente. Porque nele havia o espírito de Elias, né? Se a gente olhar. Havia Sim, o espírito de Elias, e a ele foi dado, nesse sentido, que você falou que ele seria o maior, né? E Jesus também declara que ele é o maior, porque a ele foi confiado, né? claro, O Cristo. apresentar a Cristo, né? Isso. Então, por apresentar a Cristo, ele é o maior De dos todos os profetas, profetas. de todos os profetas, certeza. nesse É o que sentido, Jesus ok. disse. Sim. Aí, seguindo essa linha, Uhum. aquele que é o menor seria aquele que receberia, né, a oportunidade da salvação depois da morte de Cristo. Correto? Ele está Aqui, falando acerca do reino. acerca do reino. Jesus Ok. está falando acerca do reino. Então, aqui Jesus não está falando de uma salvação de alma. Ele está dizendo que o menor no reino, quando ele fala menor, quando Jesus fala menor, Gabriel, ele está dizendo de posições. Concorda comigo? Uhum. Concorda ou não? Você pode discordar. Sim, sim. Tecnicamente, sim. Quando ele está dizendo menor, maior, menor. Menor é posições, lugares. Ok até aqui? Aí ele está dizendo que o menor no reino, é maior do que João Batista. Então, não falando de salvação, o que Jesus quer dizer? Vamos sistematizar a resposta de Jesus. Vamos dizer, vamos interpretar aqui na nossa cabeça que o menor é um. Vamos dizer, o menor nível de lugar no reino é um. Só estou sistematizando para entender. O que é menor do que um? Porque está dizendo que o menor seria maior. Então, João Batista está aqui debaixo do menor, que é um. Qual é o lugar de João Batista? É uma pergunta. Responde aí. Se João Batista é o menor, né, e o menor é maior. Isso. Ele não diz que João Batista era o menor. Sim. Ele diz que o menor era maior que João Batista. É um trocadilho, né? Uhum. Mas pensa aí. É um pouco complexo mesmo. Se o menor no reino é um, e o menor é maior do que João, qual é o lugar de João? A pergunta é essa. E aí, bugou? Mas deu uma bugada na mente aqui, velho. Ai, meu Deus. Mas olha, o raciocínio lógico e básico é o seguinte, que o menor seria maior do que ele, no seguinte que, aquilo que eu disse que eu entendo, não bato martelo, Sim. mas como João Batista, dentro da prisão, a fala de João Batista na prisão é muito perigosa. O que ele diz? Devemos esperar outro. Está entendendo isso? Uhum. João Batista, eu não sei se você interpreta assim, mas não só eu, interpreta que João Batista ali não crê ou não tem certeza que Jesus era aquele que ele deveria batizar para ser o Messias. Qual era a função de João Batista? Aí eu lembrei de outra coisa. Qual era a função de João Batista? Batizar até que ele batizasse quem? O Messias. Sim. Concorda comigo? Foi falado isso na profecia? Sim, isso então foi antes, né? Antes da prisão. Obviamente, antes do batismo também, né? De Jesus. Exatamente. Olha, antes do batismo foi Porque na linha cronológica não funciona assim, né? Está lá na frente, né?
Sim, dos não, evangelhos. você vai entender agora. Você vai entender agora a questão lógica. Tem uma profecia sobre João Batista que diz o seguinte: ele batizará e em um desses batismos ele ia batizar um que o céu ia abrir e ele ia ser o Filho de Deus. Existe uma profecia de João Batista para isso. Então a pergunta fica o seguinte: depois que João Batista batizou Jesus, ele parou de batizar? Responde Não, essa. não. Não parou. Ok. Se ele não parou de batizar, tem um problema. Ele não parou de batizar porque ele achou que aquele que ele batizou não era o Jesus, ou não era o Messias, ou é porque tinha que continuar batizando? Se é a primeira pergunta, se é a primeira opção, João Batista, se ele não para de batizar, ele dá um anúncio. O Messias ainda não apareceu. E aqui vem outro problema. Jesus só começa o seu ministério depois que João é preso. Só depois que Jesus para de batizar. Não sei se está acompanhando o raciocínio. Se bem que quando João Batista, na verdade, ele vê Cristo, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, né? De quem tira o pecado do mundo. Então, parece que, nesse sentido da palavra, ele reconhece como Ele Messias. reconhece. Mas aqui é que tá. Ele tinha que parar de batizar. Se ele não para de batizar, ele está dizendo que Jesus ainda não veio. Em outro dia, nós já passou o horário, eu posso te falar o texto que João Batista tinha que batizar até o Messias. Do Messias em diante, João Batista tem que seguir o Messias. Como João Batista não segue o Messias, ele continua batizando. Como ele continua batizando, Jesus não pode se manifestar como Messias. Não sei se você está entendendo a raciocínio lógico. Aí Jesus só começa o seu ministério após João Batista ser preso. Quando João Batista está preso, João Batista pergunta se ele era o Messias. Então, é uma construção teológica, mas não dá para falar tudo agora e mostrar os textos. Sim, mas dá para ver um pouquinho naquela passagem que fala dos panos velhos, né? Que tem acabei de lembrar dessa passagem. Que chegam uns fariseus e falam assim, ó, por que vocês não jejuam e tal? Falou assim, ó, por que jejuar se estamos na presença do noivo, né? Jejuarão assim quando o noivo não estiver no meio de vós, né? For tirado. Então, nesse sentido, parece que toda a expectativa estaria, tipo assim, na comunhão com o noivo, né? Só que João Batista e os discípulos de João Batista não param de jejuar. E isso que eu lembrei, por isso que eu lembrei dessa passagem. Ou seja, tem mais coisas para conectar nisso aí, mas não dá para falar tudo, mas a gente pode explicar isso melhor na aula que vem. Uhum, beleza. Tá bom, gente? Essa aula já foi forte. Paz, eu tenho só mais uma última pergunta, cara. Fala Será que aí. dá? Uai, já passou o horário. Se alguém tiver que sair, pode sair, gente. Mas se você quiser ficar aí, vai ficando aí. Vou responder só mais essa. Vai lá, Gabriel. Que é a respeito do paraíso, né, cara? E na minha concepção de paraíso, Cristo ainda não retornou para o seu reino, para estabelecer o reino, né? Porque ele ainda não havia morrido, né? Não havia morrido e ressuscitado. Então, o paraíso seria uma pré-habitação daqueles que ainda não estiveram como é que eu vou expressar? Seria um pré-lugar de salvação, seria o paraíso, no sentido de que aqueles que foram salvos antes da morte e ressurreição, ou não? Ou o paraíso... Eu entendi, mais ou menos, vou ver se eu entendi. O paraíso é o lugar da salvação para todos. O paraíso é o lugar definitivo, salvatório, vamos dizer assim. Porém, nada não termina no paraíso. Porque após o paraíso, vai ter o reino milenar.
E o paraíso significa a presença eterna com Jesus, a morada eterna com Jesus. Então, o paraíso não é um lugar específico, vamos dizer assim. O paraíso é a vida eterna com Deus. Não sei se ficou claro isso. Então, a partir da salvação, você está num paraíso eterno, porque o paraíso eterno é na presença eterna de Deus. Só que, então, assim, você não pode limitar o paraíso a um lugar. Não sei se você está compreendendo. Sim. Não limite o paraíso a um lugar. Entenda que o paraíso é uma condição eterna para todos os salvos. O que vai acontecer o que está acontecendo antes... Até os salvos antes de Cristo também, né? Antes de Cristo eles estavam no seio de Abraão. Então, tá. Então... E o seio de Abraão foi transportado para o paraíso. Mas depois da morte e ressurreição. Depois da morte e ressurreição de Cristo. Tô conseguindo entender um pouco. Segue com todos os salvos antes da cruz e pós-cruz. Então, aí nesse momento agora, todos estão no paraíso, aguardando a ressurreição, aguardando o estabelecimento físico do reino de Deus, porque agora o reino de Deus é espiritual, né? Jesus disse, eis que o reino está dentro de vós. Pronto, o reino agora é espiritual. Haverá o tempo que o reino será estabelecido fisicamente, é quando o trono desce, é quando o céu desce para a terra. Durante 1000 anos, esse reino é estabelecido. Então, todos os que estão no paraíso entram no reino, mas não necessariamente com posições de governo. É isso eu estou conseguindo entender. Porque as posições de governos, eles só serão estabelecidas depois da recompensa, né? Depois do juízo do trono. Seja galardões, agora eu estou conseguindo entender. Amém? Consegui entender. Mas a aula que vem a gente vai falar mais sobre isso. Tá. Se for bom. Tem uma passagem que fala também que aqueles que dormem, né? No sentido de que se uma pessoa morre hoje, eu esqueci essa passagem, mas talvez você vai lembrar aí. Que essa pessoa, no sentido de que... Vai anotando as perguntas. Depois a gente... É muita pergunta, cara. É muita pergunta, mas vamos orar. O pastor eu fiquei com dúvida depois da tribulação, se Jesus, depois da tribulação, dos 7 anos, se Jesus volta com a noiva, é assim mesmo? É assim mesmo. Na próxima aula a gente vai continuar esse raciocínio. Anota as perguntas aí, já ora, e na semana que vem a gente já entra com tudo, que eu sei que esse tema é bem amplo, mas é gostoso de estudar, tá bom? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que esse dia seja um dia abençoado na presença do Senhor, que Ele possa nos dar esse discernimento acerca do reino, e não só o discernimento, a convicção e a graça para nos esforçarmos e tomar esse reino por esforço. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, está encerrado aí. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua na parte 2 aí desse estudo. Muito bacana, top. Tchau, tchau. Valeu.